Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim aqui para uma drágeas de antipsiquiatria. Faz tempo até que eu não faço uma drágia. Estou até um pouco devendo aí os vídeos semanais, porque eu estou numa produção agora mais acentuada de escritura. E escrever não é sentar na frente do computador e começar a escrever, requer pesquisa, requer uma revalidação daquilo que eu penso, ou dos conceitos. Um conceito leva ao outro, um autor leva ao outro, uma frase leva ao contra-argumento dessa frase, uma nova argumentação. Então, para escrever uma folha, né, de Word, demora-se dias, se a gente quer fazer uma pesquisa um pouco mais séria, um pouco mais fundada em argumentos, né? Então, por isso também, como eu estou escrevendo muito, lançando alguns livros na Amazon, preparando um outro livro de antipsiquiatria, né, que vai ser lançado por volta de início de outubro. Estou fazendo aí lives no Instagram, vou fazer no YouTube, estou divulgando nas redes sociais. Também vou divulgar aqui, fazer uma live aqui pelo YouTube também, para divulgar o livro de antipsiquiatria, né, um ensaio a partir da filosofia clínica. Então, muita produção que vai virar, com certeza vai virar muitos vídeos, vão retornar com muitos vídeos, mas no momento eu estou com uma dificuldade de achar tempo, até porque, né, essa não é a minha atividade principal. Minha atividade principal é a terapia, é a filosofia clínica enquanto terapeuta. Então, fora os atendimentos, fora as aulas e tudo mais, né? Então, estou numa baixa produção momentânea de vídeos, mas como eu não paro de pesquisar ali, acaba que eu vou trazer para vocês hoje um artigo que eu peguei na internet, nessas pesquisas para escrever outras coisas, que eu achei bem interessante. Resumi esse artigo aqui num vídeo aqui, então, para o podcast também, sobre antipsiquiatria. E o autor desse artigo, Derek Summerfield, é um honorary senior lecturer, né? é um, um, é um sênior, já um senhor, digamos assim, pelo menos academicamente falando, honorário, que escreveu um artigo "Quão cientificamente válida é a base de conhecimento de saúde mental global". A chave de leitura dele desse artigo, ele faz uma comparação com os conceitos usados no Ocidente, fundamentalmente nos Estados Unidos, na América e na África, em alguns países da África. Ele quer saber se esses conceitos podem ser perpassados de uma cultura a outra, dos conceitos de doença mental, se eles são globalizados, né? Então, quão cientificamente válido é a base de conhecimento de saúde mental global. Já sabemos de vários, ele fala na África, mas já sabemos de vários artigos e estudos científicos a respeito dos conceitos de saúde mental entre, por exemplo, Estados Unidos da América e França. Os mesmos vídeos, as mesmas questões foram mostradas para um grupo de psiquiatras nos Estados Unidos e para um grupo de psiquiatras na França, e a França tem 70%, 80% menos de casos de diagnósticos de TDAH para a mesma situação em que eles viram em vídeo, tanto os psiquiatras norte-americanos quanto para os franceses. Então, por que as crianças na França não têm TDAH? E assim para a esquizofrenia e para outros diagnósticos desse DSM, desse livro aí horroroso, DSM, no qual é mostrado o mesmo vídeo, o mesmo caso para um grupo de psiquiatras norte-americanos e de outros países. E sempre os norte-americanos são muito mais elevados e não fazem eco nos outros lugares do mundo. E agora o Brasil faz, né? O Brasil é um papagaio dos Estados Unidos, no pior que pode existir dos Estados Unidos, apesar de ser um país de vanguarda em muitas coisas, tem coisas que são lastimáveis nos Estados Unidos, e a questão da saúde mental é uma delas, e o Brasil com papagaio imita exatamente igual, sem a mínima criticidade. Então o Brasil tem o mesmo problema de diagnósticos que tem os Estados Unidos. E esse cara aqui, então, o Derek Summerfield, fez uma comparação com a base conceitual de conhecimento epistemológica da saúde mental dos Estados Unidos com a África. E é esse resumo que eu vou ler para vocês. Então ele diz assim, os pontos a serem discutidos nesse artigo, as questões que ele vai levantar. As categorias psiquiátricas são síndromes descritivas, não doenças. As categorias ocidentais não são universalmente válidas.
A pesquisa qualitativa sobre saúde mental é necessária em ambientes não ocidentais, porém não com os mesmos conceitos. A percepção de problemas de saúde mental pode ser uma reação normal a condições de vida difíceis. Então, vou ler aqui para vocês algumas citações e vou comentar aqui rapidamente. Tá? Então, Derek Summerfield, sobre esse artigo. Diz ele, as categorias diagnósticas dentro dessas classificações são essencialmente dispositivos conceituais que emergem das decisões do Comitê da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Os autores de ambas as classificações têm o cuidado de apontar que não há suposição de que cada categoria de transtorno mental seja uma entidade completamente distinta, com limites absolutos, separando-a de outros transtornos mentais ou de nenhum transtorno. Isso diz a própria associação, e o próprio DSM fala isso. Né? Ele tem que falar numa nota de rodapé que o termo doença ou transtorno mental é o termo mais usado, mas não é apropriado no sentido de ser uma divisão categorial de doenças. Porque não existe doença mental. Eles sabem disso. Então eles colocam essa advertência sempre numa nota de rodapé. Apesar disso, na prática cotidiana, essas categorias têm sido efetivamente aceitas como se fossem doenças inequívocas, como, digamos, a tuberculose. Então já a primeira questão é essa, né? A questão do que é doença e do que não é doença. Próxima citação do Derek Summerfield. As reivindicações pela universalidade de uma categoria psiquiátrica particular seriam convincentes se uma causa biológica direta tivesse sido estabelecida, porque daí deveria ser médica a questão, não seria psiquiátrica, seria médica. Mas este é o caso de apenas algumas categorias no cânone psiquiátrico ocidental. As categorias psiquiátricas oficiais evoluem, desaparecem ou aparecem, refletindo tanto as tendências sociais e culturais ocidentais quanto o pensamento médico. Por exemplo, o DSM-3, publicado em 1980, eliminou a homossexualidade como uma doença mental classificada e instalou o transtorno de estresse pós-traumático pela primeira vez. Seria extraordinário se esses sistemas de classificação fizessem sentido na grande diversidade de sociedades e situações em todo o mundo. Ou seja, não tem sentido de eliminar e tirar uma doença ou colocar outra por simples convenção do comitê. Não é assim que funciona uma doença de verdade. Não é uma O que vocês acham, pessoal? Câncer é uma doença? Não, vamos tirar a tuberculose como doença. Não aguento mais ver ela como doença. Não é assim que acontece na medicina, mas é assim que acontece na psiquiatria. É uma convenção que dialoga com esse verniz médico, científico, e dialoga com o social. Só isso explica retirar da noite para o dia a homossexualidade como doença mental. Aliás, não devia nem estar lá, né? Não devia nem estar lá. Então, o fato de ela entrar e de ela sair já mostra a incompetência científica médica que existe nesse comitê da psiquiatria norte-americana. E aqui ele está denunciando isso. Mais uma citação do autor, de Derek. A relevância de grande parte dessa literatura publicada é, portanto, questionável, porque falha no teste fundamental de validade científica. Não há validade científica, a psiquiatria não é medicina, não é científica. Validade é um conceito destinado a avaliar a natureza da realidade para as pessoas que estão sendo estudadas. Os métodos de pesquisa da mente não podem depender do meramente técnico e quantificável, uma vez que a natureza da realidade está ligada a formas locais de conhecimento e filosofia. Ignorar o teste que se segue, cuja realidade, cujo conhecimento, cuja filosofia é arriscar pseudodiagnósticos e intervenções que são uma distração indesejada nas duras vidas de sujeitos não ocidentais. Ou seja, a validade científica não existe, porque psiquiatria não é ciência e não é medicina. A natureza do que eles estão avaliando é filosófica. A realidade do que eles estão avaliando, ela é filosófica, ela é social, ela é cultural. É uma distração desejada nas duras vidas de sujeitos não ocidentais. Então, eles pegam lá o pessoal que vive em Gana, que vive na Somália, que vive em lugares sociais, culturais altamente diferentes de uma sociedade norte-americana e querem colocar os mesmos conceitos psiquiátricos nessas pessoas. Independente do local, independente da sociedade, independente do contexto, das duras vidas desses sujeitos lá na África, onde ele está falando.
Mais uma citação dele, do Derek Summerfield. Variabilidade cultural no transtorno mental. Essa é a questão que ele quer falar. Muitos sistemas etnomédicos têm categorias que abrangem os reinos físico, sobrenatural e moral, e não concebem a doença como situada apenas no corpo ou na mente. Né? Na etnografia, na busca da história da medicina do que é a doença. A angústia é comumente entendida e expressa em termos de perturbações da ordem social e moral. Como Clayman e Good colocaram, os mundos culturais podem diferir tão dramaticamente que a tradução de termos emocionais significa mais do que encontrar equivalentes semânticos. Descrever como é ser magoado ou melancólico em outra sociedade leva diretamente a uma análise de uma maneira radicalmente diferente de ser para essa pessoa, de ver o mundo, de estar no mundo. Não há como colocar um conceito psiquiátrico que não tem validade nenhuma científica e médica de depressão, o mesmo que se coloca numa sociedade como a norte-americana, em Gana, na Somália. Porque só se faz isso se houvesse, como eu disse, validade científica de uma objetividade de uma doença no corpo. E mesmo assim, a medicina vai tentar entender qual é o entorno dessa pessoa. Mais uma citação dele. Conforme discutido acima, a definição de depressão do DSM ou da CID é apenas uma síndrome descritiva, altamente heterogênea e socialmente moldada, embora inclua um pequeno subconjunto de pessoas gravemente disfuncionais que se encaixam no modelo de depressão como uma doença. Este termo simplesmente não pode ser usado como a OMS usa, a Organização Mundial de Saúde, para denotar um transtorno mental universalmente válido que é possível de um kit de ferramentas padrão de saúde mental. Né? Chegamos ao ponto fundamental do artigo dele. Esses termos usados pela DSM, pelo CID, pela OMS, não são universalmente válidos se não é considerado o entorno e a cultura que essa pessoa vive. Mais uma citação dele, uma meta-análise de 56 estudos publicados sobre a saúde mental de refugiados, totalizando 67.294 participantes, descobriu que o fator moderador mais forte são as condições sociais após o deslocamento. A resolução do conflito que os havia deslocado também teve efeitos positivos. Isso sugere que o fenômeno mental identificado como critério satisfatório para um transtorno mental, normalmente depressão ou transtorno de estresse pós-traumático, foi em sua maioria incidental e uma relação normal às circunstâncias. Ter depressão nessa circunstância não é um transtorno mental. É uma reação normal à vida e às circunstâncias que essas pessoas, ou estresse pós-traumático, que essas pessoas estão vivendo. Última citação dele: os cientistas sociais concordam que o bem-estar e a resiliência pessoal estão ligados à conexão social e à sensação de um mundo coerente. As abordagens psiquiátricas aprimoradas em sociedades relativamente bem dotadas e estáveis podem distinguir transtorno mental de respostas normais ao mundo social que não é mais coerente ou funcional. Não podem. Essa é a pergunta dele. As abordagens psiquiátricas podem distinguir transtorno mental de respostas normais ao mundo social que não é mais coerente? Não podem. Não podem, porque elas não são sociológicas, não são culturais, não são filosóficas, não são médicas, não são científicas. O perigo, agora voltando à citação, o perigo da medicalização da vida cotidiana é que ela desvia a atenção do que milhões de pessoas em todo o mundo podem citar como base de sua angústia. Por exemplo, pobreza e falta de direitos. Bom, então aqui está mais um artigo, vou deixar ele aqui também nos comentários, né, onde se encontra esse artigo do Derek Summerfield, colocando em dúvida não só os conceitos fundamentais da psiquiatria biológica, né, a sua validade científica, como também a sua validade conceitual universalizante. Então, não há nenhuma base na qual a psiquiatria biológica possa se sustentar como válida, nem científica, nem social, nem cultural, nem filosófica. Todas elas desmancham a um simples olhar crítico sobre elas. O que faz elas se sustentarem é o tamanho do marketing e do dinheiro e do poder institucional que tem
a psiquiatria na sociedade ocidental. Então, aqui mais uma vez, mais um autor, um estudioso, um honorário, senhor psiquiatra, estudioso da condição humana, nos deixa mais uma vez o que eu estou sempre reiterando aqui. O olhar para o fenômeno humano não é médico do comportamento humano, que não é corporal, que não é de órgãos, não é médico, não é científico, não é neurocientífico. É o olhar para o fenômeno humano comportamental, emocional, do pensamento, dos sentimentos, das suas práticas sociais e de relação entre pessoas, consigo mesmo e com o mundo, e através de perspectivas das humanidades, da sociologia, da antropologia, da filosofia, mas não de critérios médicos, científicos ou de outra natureza das ciências naturais ou de causa e efeito de linha direta, como se o comportamento humano, o seu interior e a sua expressividade no mundo fossem como uma simples explicação de bola de bilhar, né? Uma relação causal de A mais B igual a C, então nada. A condição humana não tem essa determinação. Ela tem uma natureza humana no sentido biológico de sermos animais de certo tipo, mas nem isso é definível filosoficamente, só biologicamente. E isso não define o ser que somos. Então, mais uma drágia longa, né? Mas em função de eu estar aí um pouco devendo aí algumas outras drágias e mais uma crítica séria, fundada, importante da psiquiatria biológica, dando aí um pouco mais de validade ao argumento da antipsiquiatria. Muito bem, se gostaram do vídeo, podem dar like, podem compartilhar, podem comentar que ajuda bastante. Se não gostaram também podem fazer tudo isso aí, estão no direito de não gostar, de botar dislike e de falar suas críticas de forma educada e respeitosa. Com certeza vou responder e considerá-las. Então é isso aí por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.